Bom dia. Hoje eu estou gravando de manhã, que à tarde eu vou ter uma aula com meu instrutor de voo. Uma coisa que eu herdei do meu pai, o piano da minha mãe. E eu vou simuladores, simulador bom, com aviões bons. E para isso a gente precisa de instrução, porque é complicado. Aliás, nós precisamos de instrução, principalmente da palavra do Senhor. Porque se você não tem uma instrução voando um avião, você bate, cai, morre todo mundo. Assim também na nossa vida. Nós não podemos sair por aí sem a direção do Senhor, porque cai, bate e morre todo mundo. E morre a pior morte, a segunda morte. Ok? Então, continuando, paramos em Atos 2, versículo 28, e agora vamos para Atos 2, versículo 29. Vamos à leitura. Pedro disse ainda: meus irmãos, preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi enterrado, e o seu túmulo está entre nós até hoje, até aquela época. Hoje, acredita-se que já acharam o túmulo de Davi já profanado lá em Jerusalém. Então Davi, como todos, absolutamente todos, Davi que teve uma importância tremenda no plano de Deus, Davi morreu, a primeira morte, como todos, menos o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único que ressuscitou com o corpo humano dele. É o único. Precisamos ter exatamente isso em mente o tempo inteiro. E aí é que está a grande e fundamental diferença. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido que um de seus descendentes seria rei, como ele mesmo era. Davi sabia que Deus ia fazer isso porque falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi teve um primeiro filho, Salomão, que foi rei em Jerusalém. Mas o Senhor Jesus é descendente de Davi. O Senhor Jesus é descendente de Davi. A genealogia dele mostra que ele é descendente de Davi, para se cumprir isso que foi escrito no passado. Eu já falei aqui que o Antigo Testamento diz o que ia acontecer no Novo Testamento. E o Novo Testamento diz o que vai acontecer com a volta de Jesus. Tenham isso sempre em mente. É por isso que é importante conhecer primeiro, para quem não é judeu, o Novo Testamento, em função de você organizar a sua mente toda para depois você consultar o Antigo Testamento e perceber a coerência do Antigo Testamento. Senão você fica perdido. Aqui a gente faz ao contrário da vacina. A gente começa pela segunda dose. Davi disse, profecia, ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo foi destruído, o corpo de Jesus. Deus ressuscitou o mesmo Jesus, isso já é Pedro, e todos nós somos testemunhas disso. Pedro está falando dele, dos discípulos, de Maria, da mãe de Jesus, e de outras centenas de seguidores que estavam ali agrupados com eles em Jerusalém. Todos foram testemunhas. Não esqueçam também, tenham em mente o tempo inteiro, que quem está escrevendo isso é Lucas,
que era contemporâneo deles e de Paulo principalmente, e que estava escrevendo uma reportagem sobre o que havia acontecido ali naquela região para um grego chamado Teófilo, o excelentíssimo Teófilo que ele cita. Pois ele foi levado para ficar ao lado direito de Deus e recebeu o Espírito Santo como o Pai tinha prometido. Ora, Jesus é o primeiro de muitos irmãos. A promessa que está na Bíblia, nós vamos ver isso no futuro, é que nós vamos ser ressuscitados com os nossos corpos. Vou repetir aqui o que eu já falei, não importa se você foi volatilizado por uma bomba atômica, numa queda de avião, se os peixes comeram o seu corpo no fundo do mar, não tem importância. Você vai ser ressuscitado com o seu corpo. Ah, como? Deus é Deus. Quando o homem termina e não entende mais, aí o Senhor Deus começa. É aí que ele começa. Quando nós acabamos, Deus começa. Eu já acabei há muito tempo. Estou aqui vivendo o que Cristo quer que eu viva. Inclusive, acabei de... Talvez eu não tenha falado disso, aqui não cabia, mas ao passar eu vou falar. Eu renunciei à minha carreira musical, acabou, não quero mais. Está encerrada. Eu estou aqui só tratando de evangelização, de levar a palavra do Senhor Deus a todos, achados ou perdidos. É isto o que vocês estão vendo e ouvindo agora. O seu Espírito derramado sobre nós. Eu sempre falo que o Espírito Santo é o Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos monoteístas, temos um só Deus. E o nome que foi dado para ser adorado foi o nome de Jesus Cristo. Este é o nome que foi dado para ser adorado por enquanto. Porque nem é o nome dele. O nome dele nós vamos conhecer no futuro. Aliás, nem os nossos nomes são os nossos nomes. Nós vamos saber no reino de Deus quais são os nossos nomes. Vamos ter uma pedrinha na nossa mão com o nosso nome escrito. É o Espírito Santo de Jesus. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível, com um corpo humano ressurreto. Corpo esse que foi gerado no ventre de Maria, e ele ressuscitou esse corpo foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo e foi levado aos céus. É o único que foi levado aos céus. E está lá. Tem um homem-deus, no céu, ou um Deus-homem, como vocês queiram. E é para lá que nós vamos. É isto que vocês estão vendo e ouvindo agora, o seu Espírito derramado sobre nós. Naquela época, numa porção muito forte. Muito, muito, muito forte. Vocês vão ver o resultado disso aqui na frente. Mas por quê? Porque o Senhor Deus não faz nada sem um propósito no plano dele. O plano de Deus, um dia nós vamos falar sobre isso, mas a miúde, mais claramente. O plano de Deus, só para dizer, é o mesmo lá de quando ele fez o paraíso. É morar aqui nessa terra com os filhos espirituais dele, a família espiritual dele, os anjos e outros espíritos, e os homens que Eva e Adão, infelizmente, atrapalharam. Mas ele já sabia. Depois ele tentou cumprir de várias maneiras.
e não havia ninguém capaz de cumprir, incluindo Davi, incluindo o rei Davi. Mas através de Jesus, o plano de Deus veio a cabo. Jesus cumpriu o plano de Deus já numa grande e difícil etapa, onde foi necessário um sacrifício de sangue derramado e de morte na cruz do Calvário, em meio a inimagináveis, impensáveis sofrimentos, torturas, castigos e afrontas. Mas foi cumprido. Ele foi o único capaz de cumprir. Jesus sempre existiu. Para isso ele veio. Porque não foi Davi quem subiu para o céu. Não foi Davi. Davi morreu. Como ele mesmo afirmou, o Senhor, Deus, disse ao meu Senhor, o Messias, Jesus, sente-se do meu lado direito, do lado de cá, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. E isso será feito. A vitória já está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Os inimigos vão ser feitos de estrados dos seus pés. De que lado você está? O que você sabe sobre isso tudo que nós estamos falando? O quanto você quer saber, o quanto isso importa na sua vida e da sua família, e daqueles que você ama, e daqueles que você não ama, mas que Deus também quer salvar. Todo o povo de Israel, Pedro é o discípulo dos judeus, Paulo dos gentios, dos não-judeus. Nós vamos ver isso bem separadamente, mas aqui ele está se dirigindo. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus, que vocês, eu, nós, os judeus, os romanos, os gentios, todos, com os nossos pecados, mas naquela época ele estava falando diretamente a eles, porque eles tiveram um papel preponderante na crucificação de Jesus. De que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus, o Senhor Deus, o fez Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: mesma coisa para nós. Arrependam-se. Arrependam-se. Ah, eu sou muito bonzinho. É não. Bom só tem um, que é o Senhor Deus. Está lá no Evangelho. Só tem um bom. Eu não sou bom. Eu estou aqui obedecendo a Deus e o que eu tenho de bom veio de Jesus. E ele cauterizou muitas coisas ruins no meu caráter e na minha alma. E eu dou graças a Deus eternas por conta disso. Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que sejam perdoados. Ora, como é que uma criancinha recém-nascida vai se arrepender dos pecados? Ah, os padrinhos se arrependeram por ela. Não, negativo. Isso aí é que nem carteira de identidade, pessoal intransferível. Pessoal intransferível. Só você pode se arrepender dos seus pecados e só você pode decidir que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador e ir às águas para ser batizado. Por isso, vou usar uma palavra bíblica que a gente até brincava com isso, eu exorto, eu animo os irmãos a irem às águas para se arrependerem dos seus pecados, declararem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, único
e suficiente Salvador e intercessor. Baixar a água, a velha criatura, e quando emergir da água, emergir nova criatura. Isso faz uma diferença na vida que vocês não têm ideia, os que não foram batizados na água. Você renasce. É impressionante. Eu poderia dar vários exemplos. Talvez aqui alguém possa, lá no Achados e Perdidos, nós estamos lá no WhatsApp, com a congregação virtual, Achados e Perdidos. Você pode fazer parte do Achados e Perdidos. É só você querer e entrar no meu WhatsApp e solicitar, ou do Nilber, ou do Edwards, ou do Abel, ou de qualquer outro membro lá do Achados e Perdidos, e solicitar: ó, eu quero. Lá não é evangélico, não é católico, não é denominacional. Lá é cristão, e o que vale é essa palavra aqui, que está sendo examinada na Bíblia, na linguagem de hoje, uma linguagem clara, fácil, de compreensão, que ninguém pode dizer que não está entendendo. Estamos trocando isso em miúdos para cada um. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que sejam perdoados. Para que sejam perdoados. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não for batizado e não crer, esse já nasceu condenado. O resto é a misericórdia de Deus que nós não conhecemos, porque o Senhor Deus também é fogo consumidor. Não se enganem, o Senhor Deus é fogo consumidor. Pois essa promessa é para vocês e os seus filhos e para todos. Todos, em grego, é panta, que quer dizer todos, absolutamente todos, sem exceção. Os que estão longe, nós, longe daqui, dali, daquela palavra, no Brasil, aqui no ano de 2021. Isto é, para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. O Senhor Deus está te chamando. No dia de hoje, nesse momento, está te chamando. Você não vai poder mais dizer que não ouviu o chamado, que não chegou até você a palavra. Pedro aconselhava insistindo com estas palavras, insistindo, isso é palavra importantíssima. Eu estou insistindo há 30 anos, a Marleni também, a Ana, o Abel, o Edwards, o Nilber. Estamos insistindo há muito tempo com essas palavras e muitas outras. Saiam do meio dessa gente perdida, veja bem, e salvem-se. Já falei que é pessoal intransferível, só você pode se salvar. Só você pode aceitar Jesus. Ninguém pode aceitar Jesus por você nem por ninguém. Esse batismo, quando a pessoa é inconsciente, não sabe ainda, não tem a consciência da palavra de Deus, é incipiente. É preciso o batismo pessoal, intransferível. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Tomara que muitos aqui estejam acreditando na mensagem de Pedro, na mensagem de Jesus. Pedro está repetindo Jesus. E os que não foram batizados, sejam batizados. Os que estiverem no Rio de Janeiro, é só nos procurar no Achados e Perdidos, e nós podemos programar. Seria bom que fossem alguns, para nós fazermos isso de uma vez, lá na fazenda do Abel. Lá tem rio, tem lagoa, é perto, com 2 carros, 3 carros no máximo.
nós podemos ir, passar um dia lá, fazer uma ceia, orarmos em nome do Senhor e batizarmos aqueles que querem ser batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. Ora, eu falei no início que o Senhor Deus não faz nada sem propósito. Então, esse derrame fortíssimo do Espírito Santo, que já ocorreu na minha vida, bem forte, eu posso dizer que bem forte, bem forte, bem forte, que a ponto de que mais de 30 anos, porque eu aceitei Jesus em 1974 e fui batizado no Espírito Santo 1 ou 2 semanas depois, andando no meio da rua, atravessando a rua Sá Ferreira, em Copacabana, e eu saí de um lado da calçada de um jeito e cheguei do outro lado, quase que flutuando e falando em línguas estranhas, que nós vamos ver aqui mais na frente, que eu não sabia nem o que era. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos. Continue firme nesse estudo de Atos dos Apóstolos. Eu estou repetindo aqui o ensino dos apóstolos, o ensino de Jesus, a palavra de Deus. Não estou falando de mim, não estou falando de denominação. Não há dízimo, não há dinheiro envolvido, não há nada envolvido aqui. Não há monetização no YouTube, não há nada disso. Aqui é a palavra pura, pode ter certeza. E eu estou fazendo sempre um jejum de atitudes, coibindo os meus apetites, não de comida, meus apetites de Chico Dongya, para me alimentar e alimentar vocês da pura palavra do Senhor. Por isso o passarinho lá. Eu vejo aqui na janela, aquele passarinho é fotografado aqui na minha janela, são todos livres. Você pode ver aqui no canal, eu libertando um desses passarinhos. Eu comprei ele para libertar ele, exatamente um pássaro daquele. É a mesma coisa que eu faço com vocês. Eu procuro comprá-los. Jesus pagou o resgate e eu procuro comprá-los no sentido de que eu dou o que eu tenho, tudo que eu tenho, acreditem, para levar essa palavra da maneira mais simples, mais pura a todos vocês. Viviam em amizade uns com os outros e se reuniam para as refeições e orações. Ora, eu estou muito feliz de ver lá no grupo do Achados e Perdidos as pessoas confraternizando todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, trazendo as palavras bíblicas, palavras puras da Bíblia, e todos vivendo ali, se encontrando ali, naquele lugar virtual, mas que é uma congregação. Diga que não, meu irmão, diga que não. É uma congregação pura, muito purinha. E eu fico muito feliz com isso. O Senhor Deus abençoe a todos, que os achados continuem achados, que os perdidos sejam encontrados e que os achados estejam sempre à procura dos perdidos para trazê-los à presença do Senhor Jesus. Senhor Deus, nos dê a todos sabedoria, discernimento e entendimento que vem do alto e que nos traga, Senhor, a vida eterna em Cristo Jesus e o perdão dos nossos pecados e a cura das nossas enfermidades no nosso corpo e na nossa alma, pelo sangue de Jesus. Amém. Vocês estão ouvindo? Já é a labradora aqui chorando atrás do almoço dela. Ó. Então tá, um beijo grande. Fiquem na paz.